por estarmos aqui, junto nesta casa, a casa de luz, de acolhimento, de amor e de caridade. Que assim seja. Boa noite a todos que estão aqui hoje, nessa noite fria, né? Mas que se nós nos propomos a estar aqui, com certeza tem um motivo e uma razão. Então, o tema de hoje eu vinha seguindo uma sequência de um livro do Divaldo, mas eu achei que poderia se tornar um pouco repetitivo e pensando, pedir ajuda, assim, para que fosse guiada para um tema que pudesse levar ou trazer alguma coisa para as pessoas que estão aqui hoje. E eu abri o Evangelho que falava, na parte onde falava sobre os laços familiares. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre os laços familiares, que são as nossas maiores construções durante a nossa vida corpórea, né? As pessoas que nós temos o convívio diário, as pessoas que estão dividindo a sua evolução e o seu crescimento conosco e que às vezes nos auxiliam, às vezes nem tanto, às vezes nos compreendem, às vezes nem tanto. Então, essa relação tão importante que a gente tem dentro da nossa casa, no nosso círculo familiar, e não só dentro da nossa casa, né? Com os nossos familiares que às vezes a gente fala por telefone, conversa, às vezes com menor frequência, mas que sempre estão no nosso pensamento, na nossa prece, nos nossos pedidos. Então, eu vou começar lendo e a gente vai refletindo um pouco. Essa parte foi justamente a parte que eu abri no Evangelho. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente as ligações entre os espíritos. Isso acho que é algo que a gente aprende e já, devido às vezes que nós passamos por aqui, às vezes os nossos irmãos sanguíneos, os nossos pais, não necessariamente são pessoas com quais a gente tenha obrigatoriamente um laço muito forte. Nós temos, obviamente, um laço até pelo convívio, mas muitas vezes nós temos um laço espiritual mais forte com outras pessoas que não são da nossa família e um maior entendimento e uma conversa e um acolhimento maior, nós pensamos, nossa, mas como que eu não consigo ter essa conversa franca, essa conversa sincera na minha casa ou com os meus familiares, e com essa outra pessoa eu consigo me abrir e conversar. Então se fala muito em vínculos que vêm de outras existências, né? Que nós hoje aqui trazemos bagagens de outras existências, e esses vínculos, aquela impressão de conversar com aquela pessoa e parecer que você conhece ela há muito tempo, ou que tem uma intimidade ou uma facilidade de falar com ela. Então, isso que quer dizer que os nossos laços de sangue não criam forçosamente as ligações entre os espíritos. Ainda que nós tenhamos laços sanguíneos, nós criamos sim, e temos, obviamente, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, mas é também uma construção, né? Diferente de alguns casos que parece que a gente já veio com essa construção pronta, já veio com um alicerce pronto, firmado, e tem uma maior facilidade de desenvolver um afeto, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de desenvolver um afeto com uma pessoa próxima,
e facilidade de desenvolver esse mesmo afeto com uma pessoa que não seja tão próxima. Então, mais uma vez, quer dizer que os nossos laços de sangue, eles não necessariamente criam as ligações entre os espíritos. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele somente lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, os nossos pais, na verdade, se nós formos pensar, eles nos dão a oportunidade, né? Quando a gente decide ter um filho, nós precisamos pensar que nós estamos dando para aquela alma a oportunidade de experienciar mais uma vez a existência corpórea, né? Não é só uma criança que vai vir, e hoje a gente estava falando no estudo isso, né? Se a gente enxerga os nossos filhos só como aquela criança que está ali, ou se a gente enxerga os nossos filhos como aquela alma já vivida que veio mais uma vez através de nós para tentar mais uma vez e com a nossa ajuda, né? Então, aqui como fala, auxiliar o desenvolvimento, né? Nós precisamos auxiliá-los, dar a eles as ferramentas, mostrar através do nosso exemplo o caminho que deve seguir, mas a gente não pode trilhar o caminho por eles, né? A gente pode ajudar. Eu gosto muito de um exemplo que eu vi faz muito tempo. Era um texto assim, e ele dizia que o filho pedia para o pai começar para ele, quando a gente pega a bergamota assim para começar a descascar, que às vezes é ruim o início, e aí ele pedia para o pai começar. Então a gente pode às vezes começar a descascar, mas a gente não consegue descascar toda, né? Então a gente dá as ferramentas, precisa mostrar o caminho, mostrar que nós estamos junto com eles no caminho, que nós estamos também sempre tentando acertar, mas que a gente não acerta sempre, que a gente está aprendendo também a ser pais, como eles estão aprendendo a ser filhos. Então é um desenvolvimento, eu acho que intelectual e moral, tanto dos filhos que nos vêm, quanto para nós, porque depois que a gente tem filhos, que assume essa grande responsabilidade que deve e deveria ser encarado por todo mundo como uma grande responsabilidade, né? Nós nos transformamos em outras pessoas. A gente não se vê mais do jeito que era antes de ter os filhos, né? As nossas prioridades mudam, o nosso tempo muda, os nossos interesses mudam, os nossos amigos mudam. Então, os filhos também nos dão uma oportunidade de crescimento moral muito grande, se nós aproveitarmos o que eles têm também para nos trazer. Auxiliar nossos filhos a alçar seus próprios voos, não fazendo por eles, e sim lhes dando as ferramentas, né? Sendo o exemplo o maior dessas ferramentas, porque não adianta a gente pregar uma coisa e fazer outra, né? Então eles vão seguir aquilo que eles veem no dia a dia, na prática, às vezes a vivência familiar, às vezes uma vivência difícil forja pessoas mais fortes, talvez sim, mas às vezes experiências difíceis na infância também desenvolvem um adulto que vai trazer bastante coisas para resolver. Obviamente que dentro do plano reencarnatório dele, a gente precisa entender e acreditar que aquilo foi escolhido por ele, que Deus deu capacidade e vai dar capacidade para ele superar e evoluir com aquelas provas e aquelas coisas que ele passa até mesmo na infância. Mas acho que cabe a nós como pais, assim, tentar fazer com que esse exemplo que a gente cobra seja também um exemplo dado, né?
Maria e José tiveram a honra e o privilégio de conduzir em parte a caminhada terrena de Jesus. Lhe ensinaram as primeiras lições e estiveram ao seu lado. Jesus lhes foi muito grato e construiu uma relação de amor sublime que excedeu a sua existência corpórea. Então se diz que depois do desencarne de Jesus, depois do desencarne de Maria, eles ainda obviamente, e ainda até hoje, eles têm um grande vínculo, né? Um grande vínculo. Então, esse vínculo, ele não se desfaz com a desencarnação do corpo físico. Os laços que a gente faz por amor, como nós falávamos antes no estudo também, por gostos parecidos, assim, me faltou agora a palavra, mas são laços que não se desfazem com o desencarne. Por mais que a presença física nos faça falta, por nós sermos seres encarnados, esses laços são tão fortes e são tão grandes que a gente consegue sentir, né, esse amor, um amor maternal, um amor filial, um amor paternal, ou mesmo um fraterno amor. A gente consegue sentir, mesmo que não seja fisicamente. No Livro dos Espíritos, na questão 890, Allan Kardec indaga: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E os Espíritos lhe respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles, né? Como se o zelo e o cuidado que a mãe tem pelos filhos, além de toda a parte sentimental, é também uma parte de preservação da espécie, né? No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, cessa quando desnecessárias e quando se tornam desnecessários os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Esses laços que a gente estava falando agora, né, que o Chico Xavier, que foi um grande nome da doutrina e uma grande pessoa, a mãe dele desencarnou quando ele era criança ainda, né? Ele tinha 5 anos quando a mãe dele desencarnou. E a mãe dele relata, depois eu vou ler uma carta que tem um livro dele, uma parte de um livro dele, e ela relata que ela tinha muita dificuldade de se desprender do corpo físico, ainda que ela acreditasse na espiritualidade, que ela tivesse, de certa forma, não desenvolvido, mas que ela já viesse, talvez, de outras vivências, até para ser mãe dele, sabendo algumas coisas, mas ela tinha muita dificuldade de se desfazer daquela vida, porque justamente tinha filhos pequenos que iriam ficar somente com o pai, que foi o que aconteceu. Foram distribuídos os filhos, porque o pai não conseguia cuidar de todos eles, porque ele precisava trabalhar também. Ela desencarnou bem jovem, com 34 anos, e o pai precisou distribuir os filhos para outros familiares, e o Chico ficou com uma madrinha que era uma pessoa que era muito obsidiada, tinha espíritos inferiores que faziam como se ela fosse um marionete e tentavam de alguma forma atrapalhar a missão que o Chico tinha. Então essa madrinha esquecia de dar comida para ele, por muitas vezes ela fisicamente também ela surrava ele. E a mãe deles, desde que ele começou a ver e a sentir, a mãe dele sempre estava com ele, e ela chegava e dizia para ele que ele tivesse paciência, que ele precisava
persistir, que ele fosse grato àquela madrinha que o acolheu, que ele não estava sozinho, que ela estava com ele. Então é um amor tão grande que transcende e que, de certa forma, ele está sempre junto. Não é um laço que possa ser desfeito, mesmo com a morte física. Quando a mãe de Chico ficou doente, ele ainda criança, Dona Maria João de Deus desencarnou em 1915. Disse que Chico pequeno, eu vi a Maíse Braga, que é uma palestrante espírita, contando que na noite ali que a mãe do Chico foi internada, ele ficou embaixo de uma mesa porque ele tinha muito medo de trovão e estava chovendo, uma tempestade, e ele ficou escondido embaixo da mesa e ele viu a mãe, e a mãe falou com ele, falou que de certa forma, que precisava partir e que iria, de alguma forma, tratar-se no mundo espiritual ou tratar-se em outro hospital, mesmo ela tendo toda essa dificuldade, né, relatada na carta dela. Nós às vezes temos essa tendência de querer amenizar a situação. Hoje a gente falava também de quando as pessoas estão num estágio de quase morte ali, que elas têm uma melhora súbita. A espiritualidade diz que é uma forma de acalmar aquelas pessoas que estão ali no entorno, os familiares, para que esse desligamento possa ser feito, porque às vezes é um apego tão grande e aquilo é um sofrimento tão grande, tanto para aquele espírito que está ali quanto para os familiares, que de certa forma é como se fosse forjado um momento de melhora daquela pessoa, para que depois aquela pessoa possa desencarnar com um pouco mais de tranquilidade. Então, os filhos da Dona Maria João de Deus foram distribuídos entre os seus familiares, né? Pois o pai do Chico precisava trabalhar e não podia cuidar de todos os filhos. Então, essa madrinha do Chico, apesar de ter sido para ele uma grande prova, uma grande dificuldade, foi também uma grande lição, né? De paciência, de benevolência, de amor mesmo, dele para com ela, e de entendimento de que ela, naquele momento, só conseguia ser aquilo. E a mãe dele pedia para que ele aguentasse firme, que logo viria um anjo, e em seguida o pai dele se casou, e a madrasta pediu para que o pai juntasse todos os filhos, que ela só se casava se ele trouxesse todos os filhos para morarem junto deles. Então, até depois, dizem que depois que eles todos desencarnaram, os espíritos, tanto da mãe quanto do pai do Chico, falaram para ele que eles viriam, que eles reencarnariam novamente como uma família, e que a Dona Cidália, que era a madrasta, viria como filha deles dois. Então, assim, que tipo de laço é esse tão grande, né? Que é um laço de amor que perdura e que persiste, e que eles aceitaram vir novamente como família para se ajudar e para se melhorar. A bondade tão grande de Deus que deu a Cidália a chance de amar e criar essas crianças, e essas crianças a oportunidade de ter novamente um amor maternal na figura de uma desconhecida. Disse que tão grande laço fez-se novamente. Dona Maria João de Deus reencarnando ao lado do pai de Chico, se casando novamente e trazendo Dona Cidália como filha. No planejamento que fazemos no plano superior para nosso retorno, escolhemos familiares, afetos e muitas vezes os desafetos e desacertos do outro. Que muitas vezes esses desafetos e desacertos, depois nas outras vivências, nós chamamos de filho, de marido, de irmão, de pai, de mãe.
uma nova oportunidade para que esses desafetos virem então afetos e que a gente possa dar uma nova chance para tentar melhorar e nos ajudar. Com o esquecimento, né, o esquecimento do débito passado. Jesus mesmo, quando estava encarnado, vieram lhe chamar uma vez e lhe dizer que a sua mãe, né, e que os seus irmãos estavam lhe chamando. E ele perguntou para as pessoas, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E as pessoas às vezes acham que isso foi de certa forma um desdém, mas na verdade o que ele quis dizer com isso é que a mãe e os irmãos e a família dele era a humanidade, né? Ele, o ser perfeito que era, já conseguia ter esse amor fraternal, né? Que nós ainda não conseguimos ter por todo o mundo, né? De amar ao próximo como nós mesmos, nem sempre a gente consegue. Então, Jesus quis dizer que a família sanguínea dele não necessariamente era somente a família dele, era também a família dele, mas todos eram a família dele, né? Os bons, os maus, os pecadores, os doentes, principalmente os que precisavam e os que queriam, né, estar na presença dele, ou os que precisavam estar na presença dele. Essa era a família dele. Nossa família pode ser de amigos, vizinhos, que fazemos e criamos laços de afeto, uma conversa amiga. Quantas vezes nos sentimos mais próximos e mais abertos para conversar com um amigo? E essa é a grande fraternidade que Jesus espera de nós. Disse que à medida que nosso planeta for evoluindo, esse amor fraterno ele vai crescendo e cada vez mais nós vamos nos perceber como uma grande família que somos filhos de um Deus bondoso, que é só amor e que nos fez todos iguais e irmãos e com as mesmas possibilidades. Carregamos os traços genéticos, obviamente, da nossa família biológica. Carregamos, às vezes, heranças, que a gente diz herança, né? Que são manias, costumes, às vezes coisas boas, às vezes coisas não tão boas, mas nos cabe avaliar e ver, isso é uma coisa boa que eu trago da minha mãe, isso é uma coisa boa que eu trago do meu pai, ou se, meu pai tinha esse defeito e eu sou igual a ele, então talvez se você acha que isso é um defeito, tem a possibilidade e a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de fazer um pouquinho melhor, né? Não somente apontar aquilo e achar que aquilo é um defeito e não mudar. Até a questão do nosso núcleo familiar, dos nossos laços familiares, das pessoas que a gente convive todos os dias, elas vão nos moldando, que se a gente observar uma mesma família, o mesmo núcleo, às vezes nós falamos igual. É tão engraçado porque às vezes tu olha um familiar, eu digo pro meu marido que eu acho muito engraçado, que ele e a mãe dele caminham igual, assim. Eu vejo eles dois caminhando de costas e é muito parecido, assim. Então, como a gente também, o nosso núcleo familiar nos puxa e nos faz sermos parecidos com aquilo, as vivências diárias. Então é bem importante que a gente analise e veja se aquilo, se a gente precisa mudar, o que a gente pode aprender com aquilo, o que a gente pode melhorar. Lembrar também e agradecer as pessoas que nos antecederam, né? Esses dias também nós estávamos falando ali no estudo sobre a nossa árvore genealógica, os nossos avós. Eu, quando penso na minha avó não tive convívio com pessoas de antes disso, né? A mais idosa é minha avó. Eu tenho minhas duas avós e os meus dois avós, meus dois avós, na verdade, já são desencarnados. Agradecer essas pessoas que nos antecederam por elas terem se aberto para receber os nossos pais.
agradecer aos nossos pais por terem se aberto a nos receber, né? Terem aceitado lá no seu plano reencarnatório, nos receber, às vezes sendo nossos desafetos e aceitando que nessa vida nós acertaríamos essas contas de certa forma e passaríamos para um próximo nível. Então, olharmos para trás e sabermos a nossa origem, de onde a gente veio, agradecer essa origem que se às vezes a gente tem um olhar assim de dizer que não foi tão bom, mas saber que foi o melhor que aquelas pessoas podiam nos dar naquele momento. Que nós como pais a gente sempre quer acertar, mas nem sempre a gente acerta, né? Muitas vezes a gente erra, mas sempre com amor e na tentativa de forjar e de fornecer boas experiências e boas vivências para que esses espíritos que vieram através de nós se desenvolvam e que eles possam também ser um pouquinho melhores que nós, conforme a evolução. Nessa questão de avós e de pessoas de mais idade, que são os nossos laços, que são as nossas raízes também. Eu sempre lembro da avó do meu marido, que desencarnou com 102 anos e era toda vez que nós íamos lá, a gente sentava e conversava e lembrava de outras pessoas da família, porque ela tinha a memória recente dela estava afetada, mas a memória de quando ela era jovem, recém-casada, era muito boa. Então ela lembrava das pessoas do convívio dela naquela época. E era um momento de um laço familiar muito grande e era uma experiência muito rica, principalmente para nós, assim, como pessoas mais jovens, essa conversa. E às vezes a gente não tem tempo ou não tem vontade de ouvir as pessoas mais velhas, né? E é um engano e é um erro bem grande. E é uma oportunidade muito grande de quem tem essas pessoas de mais idade, de mais experiência, de mais vivência, trocar, ouvir, né? Porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Ela quer poder recordar aquilo e ser ouvida. Então é bem importante. Eu vou ler agora uma parte da carta, não é uma carta, na verdade, a mãe do Chico, através dele, ela psicografou um livro, né, que é o livro Cartas de uma Morta. Eu não li todo o livro, mas eu peguei algumas partes do livro e eu achei muito interessante, assim, principalmente no que diz respeito a esses laços, né, e o quão forte eles são. A mãe do Divaldo também, que são assim, pessoas que viveram na nossa época, né, são nossos contemporâneos, assim. A mãe do Divaldo também foi um espírito que, mesmo depois de desencarnado, sempre esteve junto com ele. E numa das últimas palestras ele falou que estava sendo preparado a hora do desencarne dele, mas que a espiritualidade amiga, juntamente com a mãe dele, a espiritualidade superior, juntamente com a mãe dele, estavam vendo como aquilo seria. Então, assim, são laços muito grandes, né, que excedem até às vezes o nosso entendimento. Então eu vou começar a ler alguns trechos que eu achei interessante desse livro. Ela começa assim: para mim, meu caro filho, as últimas impressões da vida terrena e os primeiros dias transcorridos após a morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou minha alma originou-se da grande mágoa que me trouxe a separação do lar e dos afetos familiares. Pois apesar de crer na imortalidade da alma, sempre tive muito pavor dos aparatos da morte. Lutei
enquanto me permitiam as forças físicas, mas foi uma luta singular que enfrentei, como só acontecer aos corações maternos quando se periga a tranquilidade dos vossos filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que pudessem advir das coisas terrestres. Combati com tenacidade a moléstia que dominava meu organismo, porém chegou o dia que assinalava o término de minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de muito martírio. Depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia que meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando findar como um trabalhador sedento e faminto ávido de repouso. Como em uma atmosfera de sonho, amanheci, ouvi tudo o que se pronunciava ao redor de meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abrigavam. Mas todas essas impressões eu recebia como se estivesse mergulhada em um mau sonho. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Muitas dessas psicografias do Chico, né, que a gente sabe que tem uma veracidade, porque a gente sempre tem que cuidar aquilo que nós vamos escolher ler e olhar. Esses espíritos, às vezes, que têm dificuldade de fazer o desenlace, muitas vezes é pelo apego, né, à família. Então ela diz que ela ouvia e via aquilo que estava se passando ali e que isso, de certa forma, dificultava ainda mais aquele processo que ela estava enfrentando. Percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida. Sentia a carícia nos braços de meus filhos e dizia-lhes lentamente entre lágrimas: meus filhos, eu não morri. Aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger. Proteger e amar. Por que chorais, aumentando minha angústia? Ela relata que tudo parecia um sonho. Ela dormia, despertava. Nesse livro também ela fala de outros lugares que ela conheceu, mediante depois desse tempo que ela passou entre idas e vindas, o espírito com dificuldade de abandonar o corpo. Ela relata lugares que ela passou e pede desculpa porque ela era uma pessoa que não tinha muito estudo, então aquilo que ela disse com muita humildade, que aquilo que ela trazia não conseguia expressar a beleza que alguns lugares tinham, porque ela não conseguia fazer uma comparação com o que tinha aqui na Terra, né? Ela descreveu o mais fielmente possível, mas não conseguiu ter uma comparação exata com aquilo que tinha aqui na Terra. Mas tão grande era a mediunidade do Chico que ele conseguia trazer isso. Ela agradeceu aos espíritos amigos que ajudaram e corrigiram ela, que ajudaram ela a passar de forma mais fiel possível aquilo que ela vinha vivenciando. À medida que se conformava com a nova realidade, a atmosfera se ia aclarando, diluindo as trevas das lembranças. Ela também fala que ela foi numa igreja, que ela foi no altar fazer uma oração, uma prece, e que depois desse momento de prece, que ela se entregou à prece, que ela, de certa forma, se entregou e teve o entendimento de que ela havia desencarnado e que ela precisava seguir o seu plano evolutivo em um outro lugar. Ali naquele momento, naquela prece, ela viu muitas outras almas ali naquele mesmo lugar e no mesmo estado que ela estava. Meu filho, a
Aí estão, em minhas cartas despretensiosas, as primeiras impressões da minha vida além túmulo. Ela fala que, em outro momento mais oportuno, ela volta para se comunicar, para trazer outras vivências para ele. Nos momentos em que me aproximava de ti para escrever, sentia o benfeitor amigo ajudando e corrigindo, e a ele devo o que pude grafar por ter seu intermédio. Contudo, enquanto se cala minha voz, continua trilhando teu caminho, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento do teu dever mediúnico, sacrifícios, dificuldades e provações. Tudo isso é um meio de redenção que a magnidade do Senhor nos oferece na terra para nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente, com a serenidade cristã, os reveses da tua existência. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Nas noites silenciosas e tristes, nós estamos velando por ti. Adeus, meu filho, dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo para onde voltar. Uma irmã devotada que se esforça para ter junto dos filhos que deixou na terra o mesmo coração extravasante do sacrifício e do amor. Dona Maria João de Deus. Então eu acho que nessa carta assim tão linda, né, a gente vê mais uma vez aquilo que Deus nos deu como uma dádiva, que Jesus reforçou, os nossos laços, o nosso amor, que é um amor que transcende, que é um amor que é criado mesmo como um laço que dá muitos nós e que não é tão simples e que muitas vezes é impossível de desatar. De minha parte é isso. Espero que essa reflexão seja proveitosa para algum de vocês, porque para mim foi com certeza muito proveitosa, e que nós possamos voltar para as nossas casas e ter esse olhar mais fraterno e mais amoroso com todos. Que assim seja. Obrigada, Mãe Celeste, por mais uma vez passarmos nesta casa, junto desses irmãos que se fizeram presente, também por aqueles que não passaram desta vez por aqui, nós possamos nos